A década de 80 marcaria uma nova era não só para a televisão, mas para o país inteiro. Depois de mais de 20 anos de ditadura, era hora de o povo brasileiro dar o seu grito de liberdade. O horário das 7 viveria o seu auge e o surgimento de duas novas concorrentes acaba deixando a Globo de cabelo em pé, obrigando a emissora a tomar atitudes que contrariavam o seu tão famoso padrão Globo de qualidade. Olá, eu sou o Samuca e vem aí mais um campeão de audiência. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para a contagem de 8 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. No ar, mais um campeão de audiência no seu canal 4. Rede Globo, mais do que modelo, acima do padrão. Dinâmica avançada da comunicação. A cores. Globo e você, tudo a ver. Globo, a gente se vê por aqui. Rede Globo e Poupança Continental. 15 anos, 1980. A festa começa agora. 1980. A Rede Globo de televisão completa 15 anos, sendo 10 de liderança absoluta em todo o Brasil. A emissora já estava consolidada e não precisava provar mais nada. Apesar disso, a emissora começava o ano de 1980 de uma maneira difícil. Eu acho que é inevitável que nós vamos perder uma parte das terras da São Lucas. Vamos à praça. Sem solução. A novela Os Gigantes vinha de mal a pior, causando caos generalizado na emissora e fazendo com que Lauro César Muniz, o autor, fosse demitido. A novela então foi encurtada. A Globo não tardou em anunciar sua substituta desde o primeiro dia de 80. Água Viva, de Gilberto Braga. Próxima novela das 8. Água Viva, estreia dia 4 de fevereiro. Vem aí mais um campeão de audiência. Na concorrência, a situação era desastrosa na Tupi. Desde 77, a situação tinha piorado muito, o que gerou inúmeras greves e até mesmo intervenção federal na emissora. A rede, que ia de mal a pior desde o falecimento de Chateaubriand, fechou definitivamente em 18 de julho de 80, quando a emissora saiu do ar para nunca mais voltar. Essas concessões dariam origem a duas novas redes de televisão, no qual falaremos mais tarde. Voltando à Globo, a emissora estreou em 80 o programa que entrou para a história da TV, o TV Mulher, em 7 de abril do mesmo ano. Apresentado por Marília Gabriela e com participação de Clodovil, o programa era produzido em São Paulo, mas era exibido apenas na capital paulista, no Rio e em Juiz de Fora. Só em 83, com a implantação do Intelsat, é que o programa passou a ser exibido para todo o país. Realmente você é uma pessoa privilegiada, você tem roupa. E se você tem preocupação com bainha, eu não entendo bem por quê. Porque você pode pôr a sua roupa toda de lado se você trabalha numa agência de publicidade. Eu gostaria realmente de responder a sua pergunta, mas eu vou parar um minutinho para falar para as pessoas que não têm dinheiro, né? Pessoas que têm que vestir roupa e que não podem comprar roupa. Essas são as pessoas muito importantes em termos de moda. Porque a preocupação da moda não é só para uma elite. A alta costura não é um privilégio de minoria. Mas o figurinista que faz alta costura se preocupa muito mais hoje em dia
com a classe média, com a classe que vai consumir prêt-à-porter e com os pobres que não têm o que vestir. O TV Mulher pretendia discutir o que era feminino e o que era feminismo. Clodovil dava dicas sobre moda. Marta Suplicy era sexóloga e também ganharam espaço os quadros Claquete, que contava sobre os bastidores da TV, serviço de proteção ao telespectador, que mostrava denúncias dos telespectadores, e A Mulher com a Palavra. Algumas novelas foram reprisadas dentro do programa, como Maria Maria e Anjo Mal. Logo no começo, o programa recebia muitas cartas de telespectadores com críticas, elogios e sugestões. E aí eu comecei a perceber que eu não ia mais aceitar aquelas coisas do meu marido, sabe? Sábado ele podia sair, podia se divertir, eu tinha que ficar em casa. Me enchi, eu disse que não, que eu também queria me divertir, que se ele saísse eu também ia sair junto com ele. Se ele não quisesse eu ia sair junto. Bom, aí ela começou a dizer tudo que ela tinha feito e acabou dizendo que tinha 40 e poucos anos, 48, estava em São Paulo com as 2 filhas e que o que ela queria hoje, olha, era se separar dele, porque ela já não gostava mais dele e que ela sentia uma carência enorme de amor, que o diálogo entre eles não existia há muito tempo, que ela achava que ele não a respeitava e que ela veio para São Paulo para um tratamento de saúde. Mulher usa muito dessas coisas. Você já observou como mulher usa dessas coisas de tratamento de saúde? É um jeito, assim, decente de sair de casa, né? Chegamos a 81 e o ano já começa com uma bomba para a Globo. A novela Coração Alado. Mais especificamente, o capítulo 171. Sai um pouco desse teu pedestal de grande mulher, cai na terra, enfrenta a realidade. Sei lá, você botou uma fantasia na tua cabeça e ela tomou conta de você e... Volta pra terra, volta. Olha, as coisas, elas são... Ai, elas são tão diferentes do que você tá vendo. Eu só quero saber onde é que está o meu Nesse pai. capítulo, pela primeira vez na história da telenovela brasileira, houve uma cena de masturbação feminina. Após a sua exibição, no dia 24 de fevereiro, o script desse capítulo sumiu e a fita foi apagada. Ele foi confessar um crime e inocentar o Juca. Outra dor de cabeça muito famosa da emissora também é deste ano. A novela O Amor é Nosso. Perfeita para a promoção de Fábio Júnior, que estava no seu auge. A novela, que já não ia bem de audiência, terminou sem nem deixar saudades. Toda desfigurada e completamente desgastada pela troca de autores. O Amor é Nosso foi tão problemática que suas fitas foram apagadas e restaram apenas chamadas nos arquivos da emissora. As imagens que estão neste episódio são de colecionadores, inclusive as da abertura. Curiosamente, depois de O Amor é Nosso, o Horário das 7 viveria a melhor fase de sua história. Achava que era um rochedo, sabe, Maíra? Uma coisa... E primeiro foi a morte do Cláudio. Eu fui pro chão mesmo. Me arrebentei, eu me arrastei de dor, sabe? Escondido, claro. Claro. Maíra, eu tava descobrindo em mim a capacidade de amar através da Nina. Aí fui obrigado a me sujar, a me contaminar com a morte, sabe? Também neste ano, chegava ao fim a disputa pelas concessões da extinta TV Tupi. As concessões foram divididas em 2 blocos. Em um, os canais de São Paulo, Belém e Porto Alegre. Em outro, os canais de Rio, Recife, BH e Fortaleza. O primeiro bloco foi para as mãos de Silvio Santos, já o segundo para Adolfo Bloch. Os 2 grupos também ganharam novas concessões fora desse bloco. O canal 9 do Rio, que pertencia à extinta TV Continental, foi para as mãos de Silvio Santos, que entregou à família Machado de Carvalho, abrindo a TV Record, canal 9. Já o Grupo Bloch recebeu o canal 9 de São Paulo, que fora da Excelsior, fora do ar desde 70. Terminou a novela. E realmente foi uma novela. Foi uma novela com happy end. E eu então primeiro quero agradecer
as pessoas que em algum momento, durante esta licitação, torceram para mim. A cerimônia de concessão ocorreu no dia 19 de agosto de 81. Curiosamente, foi gerada por uma afiliada da Rede Globo, a TV Anhanguera de Goiânia. Naquele dia, transmitindo seu próprio nascimento, o SBT entrou no ar, através do Canal 4 de São Paulo. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Incrível mesmo é ter transmitido ao vivo a assinatura da própria concessão. Fato inédito na história das comunicações. O então Canal 11 do Rio, que já era realidade, integrou-se à rede. O destaque do SBT, ou melhor, TVS na época, além do programa Silvio Santos, era O Povo na TV, que incontáveis vezes tirou a liderança da Globo no Rio. O programa, que explorava a miséria humana, vencia várias vezes as novelas do Vale a Pena Ver de Novo e os filmes da Sessão da Tarde. Fora que os desenhos do Canal 11 frequentemente venciam Clodovil e sua turma do TV Mulher. Voltaremos mais tarde nesse tema. Eu sei. Daqui a pouco eu vou conversar com os dois. Daqui a pouco eu vou conversar. E apenas uma pergunta para a vice-presidente Dona Libânia, por favor. Há quanto tempo o mestre Savitri está em São Paulo? Ele foi essa semana que entrou. Que dia? Daqui a pouco ele deve estar de volta. Mas que dia ele foi? Ele foi terça-feira. Terça-feira, né? Agora, tem uma carta aqui datada do dia 28 de janeiro. 28, que dia é? Foi ontem. E ele assinou uma carta ontem aqui no Rio, estando em São Paulo? São Paulo vai ser agora e vem-se daqui a pouco, não vem não? O ano de 82 marcou a volta de um filho pródigo à Rede Globo, Chacrinha. Ele havia saído da emissora em dezembro de 72, por gravíssimos desentendimentos com Boni, então diretor-geral da emissora. Boni havia pedido para que o animador parasse de explorar a desgraça humana nos seus programas. Vamos lá pra ver que o pagode vai ser bom. Era a época da implantação do famoso padrão Globo de qualidade. Chacrinha ficou tão irritado que em seu último programa na casa, acabou quebrando todos os equipamentos do estúdio. Com esse buraco na programação, a Globo teve de improvisar até colocar o Fantástico no ar. Alô, Virgílio! Alô, doutor Virgílio! Você agora come milho? Alô, doutor Virgílio! Assunção na festa do macarrão. Alô, Virgílio! Assunção. Após isso, Chacrinha foi para Tupi, onde foi demitido antes da Copa de 74, dada a péssima situação financeira da emissora. Para a falida TV Rio, onde por várias vezes era a maior audiência da casa, voltou para Tupi, onde ficou até 78, e por fim foi para Bandeirantes, onde ficou por cerca de 4 anos. A volta veio num momento crucial para a Globo. Apesar de estar mais do que consolidada e de ser líder absoluta de audiência, ela tinha 2 pedras no sapato que incomodavam e muito naquele horário. É Proibido Colar na TV Cultura e o programa Raul Gil no SBT. Boni chamou Chacrinha para uma conversa emocionante, oferecendo-lhe o sábado à tarde. Chacrinha, enfim, voltava para casa. O Cassino do Chacrinha estreou em 6 de março e ficou no ar durante 6 anos, até sua morte. O padrão Globo de qualidade naquele tempo era algo tão forte que o Cassino era o único programa de auditório na emissora. Apresentando a discoteca e a futura do Chacrinha. Inicialmente, vamos receber o nosso amigo Coxinha. Coxinha. Vamos receber a encantadora Elke Maravilha. Foi cobreado Maria. Este ano ainda ficaria marcado na história da emissora por 2 grandes momentos.
a exclusividade na Copa do Mundo. Em 1982, vamos torcer juntos mais uma vez. E o caso Proconsult. Mas, para entender o caso Proconsult, precisaremos entender todo o contexto no qual isso aconteceu. Brizola. Em 82, com o enfraquecimento da ditadura, aconteciam finalmente as primeiras eleições diretas para governador em todo o país. Em São Paulo, a principal disputa era entre Franco Montoro e Reinaldo de Barros. No Rio, a disputa era entre Moreira Franco e Leonel Brizola. A votação naquela época era em cédula de papel. Rede Globo apresenta Eleições 82. Este candidato, que ele seja vencedor. Bel não tem dúvidas. Umbanda e Candomblé são muito importantes para os candidatos. A Proconsult ficou responsabilizada de fazer a contagem no estado do Rio, contratada pelo governo estadual. A contagem começou e já era possível notar o esquema. O programa de computador instalado pela Proconsult subtraía os votos de Brizola, transformando-os em nulos e transferindo-os para o candidato que o regime apoiava, Moreira Franco. A Rede Globo se apoiou na pesquisa da Proconsult para divulgar os resultados daquela eleição. Do QG das apurações da Rede Globo em São Paulo, mais um show de eleições. No segundo dia de apurações, a situação já está definida na maioria dos estados brasileiros. Mas a expectativa continua em grandes centros eleitorais. Eu anotei aqui: Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. O ex-prefeito de Niterói ganha no interior e vai bem na capital. Moreira Franco está com 85.456 votos. Exatamente. Votos apurados, 274.324, 4%. PDS Moreira Franco com 85.456. PMDB, Miro Teixeira, 71.460. Leonel Brizola, PDT, 60.183. Porém, a Rádio JB optou por acompanhar o boletim oficial do TRE e ganhou agilidade no resultado. A apuração da Proconsult estava muito lenta. A JB, com a discrepância de resultados, pôde revelar o esquema. A apuração da Proconsult foi imediatamente interrompida, o esquema desfeito imediatamente. Brizola saiu vitorioso das eleições de 82. E é exatamente aqui, no Rio de Janeiro, onde fora interrompida, que Brizola recomeça a sua vida pública. Brizola e a Globo nunca tiveram lá boas relações. Sua filha, Neuzinha Brizola, ia com frequência nos programas globais, como forma de provocar o pai. Mentira, você tá linda. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. A virada de 82 para 83 marcaria o começo de uma nova era para a Globo. Após anos de muitas tentativas, a emissora põe fim ao uso de malotes para levar os seus programas às afiliadas. Algumas outras, com maior poder aquisitivo, usavam o circuito fechado da Embratel para gravar os programas em quadruplex e exibi-los em horários semelhantes em todo o país. No final de dezembro daquele ano, a Rede Globo passa a dispor de um canal de satélite 24 horas no Intelsat 3, podendo finalmente unificar a sua programação em todo o Brasil, transmitindo para todas as emissoras da rede ao mesmo tempo. É a partir daí que programas como TV Mulher passam a ser exibidos em todo o país. Era o fim definitivo dos atrasos nos capítulos de novelas nas praças mais distantes. Para montar essa operação, a Globo construiu um complexo exibidor dedicado somente a esse sinal de satélite, o famoso sinal da parabólica. Este controle ficava separado da sala do Canal 4 e tinha a famosa tela preta do comercial, para as emissoras da rede encaixarem seus anúncios institucionais e chamadas. Como era uma máquina gerando programação para todo o Brasil, o esquema teria que ser cuidadosamente reforçado. Para isso, a matriz carioca tinha uma máquina de quadruplex reserva
que rodava o mesmo programa ao mesmo tempo da máquina principal. Caso a máquina principal apresentasse algum problema, imediatamente o switcher cortaria para a máquina reserva. Paralelo a isso, a TV Globo de São Paulo também estava rodando uma cópia do mesmo programa ao mesmo tempo e ficava sempre de prontidão caso acontecesse algo grave no Rio, como foi em 76. Um link de micro-ondas unia a filial paulista e a matriz carioca para dar mais confiabilidade a essa complicada operação. Em casos excepcionais, qualquer alteração na programação do Canal 4 do Rio não afetaria o restante da rede. Para comemorar esse feito, foi lançada a campanha Tempo Global, enfatizando a uniformização das emissoras em todo o país. Desde o início, em 69, a Rede Globo mandava os tapes, as fitas com os capítulos das principais novelas que eram feitas já naquela época. A Ponte dos Suspiros foi uma novela muito bonita, de 69, depois veio Os Irmãos Coragem. Então foram novelas que marcaram. Como é que a novela chegava aqui? Não era simultâneo como hoje, não era vinha aquela carretel grande do videotape pela Varig, vinha do Rio de Janeiro para Blumenau, que o avião pousava em Itajaí, passava a novela aqui, daqui é que ela ia para o Rio Grande do Sul. As novelas saíam, primeiro eram exibidas no Rio, depois iam para São Paulo e viajava em tape. Por que, às vezes me perguntam, que não tinha muitas cópias? O tape era uma fortuna. Ter um tape era quase como ter uma emissora de televisão. Os tapes eram difíceis de importar e já eram caros lá fora. Então nós tínhamos que aproveitar os tapes. Um tape só rodava o Brasil. Então ele, no máximo que ele conseguia fazer o Brasil, era em 1 mês, 2 meses. Tinha que passar por Uberlândia para vir para cá. Daqui a gente passava para o Amazonas, para o Pará. Então era um trança de videotapes para todo lado. Era como desse, podia ser de carroça, da mão, de avião, de ônibus. Muitas entregas eram feitas por ônibus, era normal. Para a gente percorrer o interior, a maior parte das entregas das capitais era avião. A maior parte das entregas do interior chegava de avião na capital e depois ia de ônibus. Às vezes eu exibia um capítulo da novela, número 110. No outro dia seria o 111. O ônibus da Contígio, que trazia as fitas para Uberlândia, por algum problema, não trazia o malote. Sei lá, o ônibus enguiçava, não chegava. Tinha uma pessoa que ia pela manhã esperar o ônibus na rodoviária para pegar a fita. Chegava, cadê o ônibus, cadê a fita? Atendendo a inúmeros pedidos dos telespectadores da TV Triângulo, hoje nós vamos exibir novamente o capítulo 110, que foi um sucesso de ontem. Conversa, porque às vezes tinha sido uma bobagem muito grande o capítulo, mas atendendo os pedidos, exibia. O pior é quando, ao invés do 110 e vinha o 111, vinha os 70 e tantos. Porém, a Globo não foi a primeira. A Bandeirantes saiu na frente e, em setembro de 82, passou a utilizar um canal exclusivo no Intelsat, que vinha sendo negociado desde 81, sendo a primeira da América Latina a usar tal serviço. É claro que com a integração das praças era importantíssimo valorizar o jornalismo local. Esta foi a última edição do Jornal das 7. A partir de segunda-feira, dia 3, estaremos apresentando o Jornal Local. E na nossa nova programação, o Jornal das 7 ganha novo nome, mais espaço, outra forma e um novo horário. A partir de segunda-feira, você terá o MGTV. Pensando nisso, o Jornal das 7 foi extinto no primeiro dia do ano. Na segunda-feira, dia 3, quando a rede estreou um novo pacote gráfico para comemorar o glorioso feito, o jornalismo local ganhava um novo espaço. Nasciam assim os Praças TV. Enchente no Rio Paraíba, em Campos. O rio transbordou ontem à noite e alcançou 10 metros acima do nível do mar. RJTV, SPTV, MGTV, NETV, entre outros. Em algumas praças,
os jornais tiveram outros nomes. A intenção era aproximar mais o público das notícias locais, sem deixar de ter o tão famoso padrão Globo de qualidade. Acabou dando certo e, em setembro daquele ano, estreou a primeira edição do Praça TV. Além da programação da TV Globo, a TV Liberal possui uma programação própria de jornalismo e esportes, editando diariamente 5 telejornais, ocupando uma grande equipe de profissionais que inclui repórteres, editores, redatores e cinegrafistas, perfazendo um total de quase 140 funcionários, que ainda alimenta a Rede Globo com importantes matérias regionais. Hoje na Notícia foi a atração inaugural do Canal 8, sempre conduzida por Nestor Golo e Carmen Tomasi. Uma mistura feita com os fatos do dia, entrevistas e comentários. O programa foi pioneiro na Rede Brasil Sul, tendo estreado 3 anos antes que o Jornal do Almoço da TV Gaúcha. Quem era destaque passava pelo Hoje na Notícia. Vale lembrar que a RBS TV, afiliada à Globo no Rio Grande do Sul, foi a pioneira em exibir um telejornal na hora do almoço. Algo impensável naquela ocasião. Em 69, a TV Caxias estreou o Hoje na Notícia, que serviu de base para que a matriz TV Gaúcha estreasse o Jornal do Almoço em março de 72, sempre ao meio-dia. Ainda no começo de 83, a rede abriu mais um espaço para o jornalismo local. Dessa vez às manhãs, após o recém-lançado Bom Dia Brasil, que na época era feito de Brasília, as emissoras da rede lançaram suas próprias versões do Bom Dia, inspiradas no que já existia em São Paulo desde 77. Bom Dia Rio, Bom Dia Santa Catarina, Bom Dia Pará. Jornais e emissora de rádio e TV de todo o Brasil noticiaram ontem o falecimento de Rômulo Maiorana. O Jornal Nacional, com Cid Moreira, assim anunciou a morte do presidente do sistema Rômulo Maiorana de Comunicação. Olá, Samuca! Olá aos amigos aqui do canal do Samuca, que está fazendo esse especial sobre os 60 anos da TV Globo. Uma emissora de canal aberto no Brasil, que é uma das maiores, se tornou uma das maiores do mundo. E nesses 60 anos, eu acho que eu posso destacar um programa que realmente é um programa que é um jogo de virada da Globo, é um programa que, em sua fase áurea, praticamente ditava os rumos do país, que é o Jornal Nacional, principalmente na fase do Cid Moreira e do Sérgio Chapelin, essa fase que durou as décadas de 80 e 90. Realmente um jornalístico que alcançava seus 60 pontos, 70 pontos de audiência, que realmente todo mundo se informava por ele, e eu destaco realmente o Jornal Nacional como um dos programas símbolo, um dos programas chave da TV Globo nesses 60 anos, que não é à toa que está aí no ar até hoje, diariamente, de segunda a sábado. Então fica aqui o meu destaque ao Jornal Nacional nesses 60 anos de TV Globo. Um abraço, Samuca. Boa noite.